O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram-lhe o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, completamos hoje a 8ª de Natal. 8 dias, desde o dia de Natal até hoje, em que a igreja celebra de modo festivo o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia, nós dizemos, na liturgia eucarística, sobretudo na primeira, hoje, neste dia santíssimo, cada dia celebramos o Natal. E a liturgia, ela nos ensina, aliás, a igreja nos ensina muito, sem sombra de dúvidas, pelo catecismo, pela dogmática, mas também pela liturgia. Por isso, o antigo adágio, lex orandi, lex credenti, lei da oração, lei da fé. Celebramos o quê? Aquilo que acreditamos, aquelas coisas nas quais nós depositamos a nossa fé. E a fé católica tem, na sua devoção, a devoção aos santos. E na devoção aos santos, uma devoção central na Virgem Maria. O missal romano chega a expor isto, o nível de celebração litúrgica, e até da nossa oração, da nossa espiritualidade. Culto de adoração, reservado à Santíssima Trindade. Por isso é um erro grave, que os protestantes ou evangélicos hoje, nos acusem de adorar imagens. Isso é muito primário, é muito fraco. Porque na própria liturgia, a adoração é reservada à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há adoração a santos nem a imagem na igreja. Aí vem, muito abaixo da adoração, o culto de hiperdulia. Que é isto? Uma superveneração. A quem? Santíssima Virgem Maria. Abaixo disso, uma protodulia, uma primeira veneração a quem? A São José. Então você veja aí a Sagrada Família, a importância da Sagrada. Abaixo desse dulia, a veneração a todos os outros santos. Então hoje, nós celebramos
nesta festa, nesta solenidade, né? Aí que está, olha, o grau mais alto de celebração, solenidade. Você tem solenidade, festa, memória obrigatória e memória facultativa. A memória facultativa pode celebrar ou não, a memória tem que celebrar. Por exemplo, Santo Francisco, Santo Antônio, São Tomás, são memórias que tem que celebrar. Acima disso, a festa. Na festa, na própria liturgia, a gente já vê, aparece o glória. Via de regra, a festa tem algumas memórias, aparece o glória também, é uma peculiaridade da liturgia. E na solenidade, aí é completo, 2 leituras, glória, credo, tudo. E a liturgia se esforça por dar outros sinais, às vezes não obrigatórios, por exemplo, o canto, o incenso. Falamos com essas coisas também. Então hoje se celebra a maior festa de Nossa Senhora. A maior festa de Maria hoje. A maternidade divina. Por quê? Todos os outros privilégios de Maria gravitam ao redor desse. Existem porque ela é a mãe de Deus. Porque ela é a mãe de Deus, ela foi preservada do pecado original. Porque ela é a mãe de Deus, ela é mãe e virgem. Deus quis ornar a maternidade divina com a virgindade perpétua. O que é isso? Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Isto nem Lutero negou, hein? Lutero, reformador, dizia, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Veja você, hein? Chegou a dizer algumas bobagens sobre Jesus, sobre Maria não. As coisas sérias, hein? Posso dizer até blasfemas a respeito do Nosso Senhor. Como, por exemplo, quando ele dizia lá, né? O que foi Jesus fazer no poço? Ficou sozinho com aquela mulher, tão levianamente. Isso é de Lutero, comentando Jesus ali na beira do poço com a samaritana. Veja aqui, mas de Maria ele não falou. De Maria ele diz que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Depois o protestantismo, né, com muitas ramificações, foi se desvirtuando nisso. Então celebramos essa. Então, virgindade perpétua e, como consequência, ela não é submetida à corrupção da morte. Isso, a festa da Assunção, a festa de Nossa Senhora da Glória. Né? E é preciso sempre esclarecer um pouco o que é a maternidade divina. Maria, como nós vimos aqui, é a maior santa da igreja, entre todos os santos. No entanto, é uma criatura. Como é que a criatura pode ser mãe do Criador? É possível isso? Está correto mesmo falar Nossa Senhora, mãe de Deus? Então isto tem que se entender bem. Maria é a mãe de Deus, né? Hoje proclamamos o dogma Theotokos, mãe de Deus, né? Proclamado no concílio, que foi uma confusão, porque a heresia dizia que ela é mãe de Jesus, não mãe de Deus, porque supunha duas pessoas em Cristo, uma pessoa humana e uma divina. Isto é heresia. Existem 2 naturezas em Cristo: natureza divina, porque ele é Deus desde a eternidade, e natureza humana, quando ele entra na história. Mas a pessoa é uma só. Qual é a pessoa? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. E isso, no concílio, abalou o povo também, que aguardava, veja que tempos, hein? Ansioso para saber o que o concílio diria de Maria. E quando o concílio proclama Maria, mãe de Deus, há uma festa. Termina a noite e o povo vai com tochas para levar os bispos em casa, festejando. Hoje, neste primeiro dia do ano, solta um foguetão, mas não é por Maria Theotokos. E muita bala também, não é? Mas não é por Nossa Senhora. Então veja, sinal dos tempos, né? Vejam que tempos em que o cristianismo estava ali preocupado, né? Nossa Senhora é mãe de Deus, não é possível que não vão dizer isso. Não é possível que vão negar essa verdade. E quando confirma, a igreja confirma, aí nós vemos a ação do Espírito Santo, né? Sobre nós, né? Sobre a igreja, né? Então Maria é isto, né? É a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Porque há uma só pessoa nele, a pessoa divina. E essa pessoa divina entra na história. Quando ele entra na história, a partir daí,
Maria é mãe de Deus. Evidentemente, Maria não é mãe de Deus na eternidade, porque ela nem existia. Mas ela é mãe de Deus, feito homem. Mas a mãe é mãe da pessoa, a mãe não é mãe do corpo, é mãe do nosso ser integral. E Maria, então, é a Santa Mãe de Deus. E aqui estamos celebrando o Natal. A festa de hoje é uma festa natalina. Como disse, né? No dia de Natal, nós olhamos mais o menino Jesus. Domingo passado, Sagrada Família. Olhamos quem? Jesus, Maria e José. Hoje, Santa Mãe de Deus. O nosso foco está mais em Nossa Senhora, pela sua participação singular na encarnação. Por isso se diz que Maria tem o título de corredentora. Veja que tem outros títulos menores, né, que a igreja dá, mas ela é chamada corredentora porque ela tem uma participação singular na encarnação. É ela que diz sim. É nela que é gerado o verbo. E aí Deus, diante desse sim, permite o milagre de ela ser sempre virgem, né? Por isso, em Maria há um mistério. Verdadeira mãe e verdadeiramente virgem. Virgem e mãe. O que por si só se excluiria. Mas em Maria, Deus quis assim. Isto é um milagre. Porque o Criador das coisas, aquele que botou ordem em tudo, pode mudar a ordem das coisas. Em Maria acontece o milagre da isenção do pecado original. Deus, pumba, entrou. Ele é o Criador, como faz muitos milagres. Uma senhora, certa vez, foi dos Estados Unidos, foi a Roma para encontrar com João Paulo II. O último desejo da sua vida. Câncer irreversível. Os médicos não erraram o diagnóstico, não. O câncer estava revertendo. Não tinha mais como reverter. Infelizmente, a gente contempla essas coisas. Abraçou João Paulo II, voltou para casa, o câncer estava curado. O câncer irreversível reverteu. Porque o Criador, Ele pode mudar a regra das coisas. Ele é o Criador, Ele tem autoridade para isso. Então, em Maria dá-se também este milagre, né? O milagre dela ser mãe e permanecer virgem. Como haverá o milagre também que Deus não permitirá que nela se dê a corrupção da morte. Então veja, uma criatura singular, participando da redenção de um modo muito singular. Por isso, durante todo o ano, celebramos festas de Nossa Senhora, que esta Santa Mãe de Deus também é mãe da igreja. E a sua maternidade vai atravessando a história. Ela entra na história em aparições, como em Guadalupe, como em Paris, na Medalha Milagrosa, como em Salete, como em Portugal, em Fátima, como aqui no Brasil, em Síndres, né? Não é tão conhecida, mas como Nossa Senhora Aparecida, o achado da imagem, né? Então a Santa Mãe de Deus, olhando para os seus filhos, obedecendo a Jesus, que do alto da cruz diz a São João: eis aí a tua mãe. E diz a Maria: eis aí teu filho. E São João escreve: desde aquele dia o apóstolo a recebeu em sua casa, né? Veja como Deus é providente, né? Ele ali olha pela sua mãe, né? E Maria assume essa maternidade. Então nós também temos que ser filhos, né, de Nossa Senhora, expressar isso com a devoção mariana. Sobretudo, querem homenagear a Nossa Senhora? Ela disse a São Domingos que a oração que mais agradava a ela é a saudação angélica, quando ela entrega o terço a São Domingos, né? Então essa devia ser a grande oração, né? Estamos em tempos de indulgência, né? E uma das ações mais fácil de se alcançar uma indulgência plenária neste tempo de indulgência é rezar o terço em voz alta em comunidade. Indulgência plenária. Mas eu moro sozinho. Se reúne com as pessoas lá do seu prédio, da sua rua. Se reúne a família, não é? Então, saudando a Nossa Senhora e ganhando indulgência. Indulgência plenária, hein? Claro, a pessoa tem que estar em estado de graça, né? Como agora, nesse ano de misericórdia, se abre também oportunidade de indulgência.
E este dia, então, celebramos primeiramente Nossa Senhora, como disse, mas também celebramos o início do ano. Bendizemos a Deus pelo tempo que passou e pedimos graças, como estamos pedindo nessa missa, por esse novo tempo. E aí, no livro dos Números, a leitura é uma bênção, né? É a bênção de Abraão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para si o teu rosto e te dê a paz. Hoje, essa oração é uma das orações, é uma das bênçãos solenes da liturgia do tempo comum. É essa aqui, foi tirada da Bíblia, né? Falam tanto que a Igreja Católica tira muita coisa da Bíblia, muitas das nossas... A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo é de São Paulo. Vai estudar a liturgia. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista. Está tudo lá, preste atenção na liturgia, que é extremamente bíblica. E criticam a igreja por causa da Bíblia, né? Então, e essa oração, o São Francisco, né, o inventor do presépio, ele gostava muito dessa oração, e ele dá a sua bênção desta forma, como Arão. É um precursor também da liturgia, né? Veja que os santos vão fazendo, a liturgia vai absorvendo. E é também o Dia Mundial da Paz, né? A paz do presépio. Deus não quis nascer na corte de Herodes. Não. Deus nasceu no anonimato de uma manjedoura, né? Tudo permitido por Deus, né? Não tinha abrigo, né? Ele vai nascer na pobreza. Outro elemento que fascinou muito São Francisco, né? Ser pobre como Cristo. E ali, naquele anonimato, estava uma grande paz. E quais são as coisas que nos roubam a paz, né? Primeiro é o pecado, que rouba a paz com Deus. Escolhemos as criaturas e deixamos a Deus. Pronto, já lançou a desordem. A ganância, né? A vaidade, o orgulho, a soberba. Tudo isso traz uma desordem que não pode haver paz. E em cima dessas desordens, o pecado, ele vai socializando, né? Ele vai se multiplicando, né? Ele vai se estendendo na sociedade, fazendo tanto mal, porque vai entrando também na mentalidade, nos hábitos, nos meios de comunicação. Então, como haver paz, né? Primeiro alicerce fundamental da paz é a paz com Deus, e foi Cristo quem fez. Quando vem se tornar um de nós, para oferecer futuramente o sacrifício da cruz, que traria a paz com Deus. É ali. Se não tiver essa paz, as outras todas estão comprometidas. Não é uma paz que está tudo quieto, parou o tiroteio, está tudo em paz. Não está nada em paz. Daqui a pouco a bala volta. Está tudo em paz, ninguém está reclamando. Pode falar. Está tudo em paz. Não é essa a paz de Cristo. Não é a paz que nós damos na liturgia, a paz de Cristo. Essa é a paz verdadeira, não é? E é esta encarnação, né? Por isso a carta de São Paulo aos Gálatas, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito a Deus, não é? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Hoje, aliás, vamos cantar, né, o Veni Creator, o hino ao Espírito Santo, e rezando aqui junto, recebemos indulgência plenária nesse dia. Invocar o Espírito Santo para esse dia, invocar o Espírito Santo para este ano, este novo tempo. Invocar a Deus, né? O Espírito de Deus é o Espírito santificador, que Ele santifique este nosso novo tempo, né? E termina a liturgia de hoje com o Evangelho, voltando à manjedoura, né? Esse mesmo Lucas narrava o nascimento, agora narra a chegada dos pastores. Veja, o Natal o tempo todo, né? Enquanto ali o menino, como tinha sido dito, numa manjedoura, enrolado em faixa, sua mãe. Então, veja, voltamos ao primeiro dia de Natal. Então, meus irmãos, vamos bendizer a Deus por este tempo de Natal, né? Tudo dessa oitava, que agora vai se prolongar também, não é? Com a festa da Epifania. E no outro domingo, então, vamos fechar com o batismo do Senhor, né? Então, vamos pedir a Deus que Ele realmente nos conceda um tempo de paz e que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos acompanhe neste novo tempo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.